CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Bom dia a todos e a todas. Está no ar o programa CBN Universidade, um espaço de informações sobre tudo o que acontece de importante na Universidade Estadual da Paraíba. Bom dia, Edson. Bom dia, Erivaldo Laurindo. Estamos chegando nesta manhã de sábado para atualizar toda a comunidade da UEPB através das notícias da nossa universidade. Notícias como estas. Revista Anti-Horário aborda o tema Soluções da Caatinga e traz produções de estudantes do curso de jornalismo. Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado da Paraíba efetiva reajuste no valor de bolsas para pesquisas, com percentuais de até 75%. Editais abertos de incentivo financeiro para a publicação de artigos científicos e para o programa de Bolsas Santander Graduação 2023. 18 anos do seminário Festejos Juninos no contexto da FOC Comunicação. Evento é lançado na UEPB e tem programação ao longo de 2023. E ainda, projeto Tenda do Conto resgata memórias e incentiva a criatividade de idosos alunos da UEPB. Então tá combinado, fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade já está no ar. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente começa o CBN Universidade deste sábado falando sobre o programa de Bolsas Santander Graduação 2023, realizada através da Coordenação de Relações Internacionais, a CORE. Aqui está aberta a seleção interna para a participação de estudantes de cursos técnicos e de graduação da UEPB nesse programa, que tem como objetivo apoiar financeiramente alunos e alunas das modalidades presencial e à distância, para que tenham uma oportunidade de dar continuidade aos estudos, incrementando a qualidade da formação acadêmica. A bolsa é no valor de R$ 300 mensais, com duração de 12 meses ininterruptamente. As inscrições vão até o dia 16 de maio. Para mais informações, é só acessar os perfis da CORE no Facebook e no Instagram, ou ainda através do e-mail core@jesuit.epb.edu.br. Agora vem cá, me diz uma coisa, você já precisou usar algum serviço da ouvidoria da Universidade Estadual da Paraíba? Sabe o que esse setor faz na instituição e como podemos acessá-lo? Então, para responder essas perguntas, quem traz as respostas é o repórter Iago Duarte. Ele esteve lá na sede da ouvidoria da UEPB e traz mais informações para a gente sobre esse serviço que garante mais de 90% de resolutividade. Se liga aí. A UEPB ela foi fundada em 1966 e desde aquele momento se tornou um espaço de socialização, convivência e troca de conhecimentos, não só apenas para a sociedade de maneira geral, como também para a comunidade acadêmica. Mas como qualquer espaço voltado para isso, conflitos, denúncias, reclamações podem acontecer. E é exatamente para isso que a Universidade Estadual da Paraíba criou a Ouvidoria Geral. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Laécia Maria Bertolino Medeiros, que é ouvidora geral da universidade. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, professora. O que seria a Ouvidoria Geral da Universidade e qual é a função dela para a universidade? Bom, a ouvidoria, como você bem citou, é um setor diretamente relacionado à reitoria, diretamente vinculado à reitoria e, obviamente, vinculado a todos os campi da universidade. É um lugar em que, normalmente, se chegam as denúncias de fato, sejam de qualquer ordem, mas exemplificando denúncias de assédios, por exemplo, moral, por exemplo, assédio sexual ou importunação sexual, inclusive salientando a nossa campanha atual para toda a universidade nesse sentido, que eu posso falar posteriormente, mas é basicamente este canal que serve de comunicação e de mediação com os servidores, para servidores, sejam docentes, sejam técnicos, sejam discentes. Como se dá o funcionamento da Ouvidoria Geral?
É muito simples, né? Muitas pessoas têm algumas dúvidas, mas são dúvidas muito simples de serem sanadas agora. Bom, normalmente a gente recebe as denúncias, as sugestões, os elogios também, né? Via página principal da UEPB, você linka e tem lá a página da ouvidoria. Tá? Então, você pode fazer sua denúncia, e a partir dali tem as abas que dão essas opções. Ou você pode fazer pessoalmente, se dirigindo aqui ao 3º andar do prédio das reitorias, sala 327, que nós temos 2 assessores que vão acolher a comunidade. Professora, como se dá a resolução dessas demandas que são enviadas para a ouvidoria? Qual seria o caminho que a ouvidoria, como esse instrumento de mediação, ela faz para que sejam solucionadas essas questões? Você tocou num ponto extremamente importante, né? E já me deu, inclusive, a palavra principal para o que a ouvidoria se propõe, que é justamente mediar conflitos, né? Como é que se dá essa mediação? Primeiro, se o usuário faz uma denúncia, né, de que existe mais de uma pessoa envolvida, normalmente a gente consulta sigilosamente, vale a pena falar e grifar isso aí, o usuário, ou o demandante ou a demandante, né, para que a gente faça o conflito entre as partes, a depender, obviamente, do caso em que se apresenta para a gente. Caso não haja essa mediação entre as partes, caso os demandantes não queiram, então a gente faz os encaminhamentos para outros setores, se assim for necessário, né? Vou dar um exemplo. Se for uma questão de assédio moral, por exemplo, né, e que não queira ser, que não, as pessoas, os usuários não queiram fazer essa mediação, né, aqui dentro da ouvidoria, a gente encaminha normalmente para um setor jurídico para que seja resolvido, ou para o local de origem, que é o mais adequado do nosso ponto de vista. Existe algum balanço de quantas demandas a ouvidoria geral recebe e existe um percentual de resolução delas? Sim. Nos 2 últimos relatórios, por exemplo, 2021 e 2022, a gente tem um grau de resolutividade de 98% das nossas demandas, né? E para vários setores, que se eu fosse citar aqui, seriam inúmeros, não é? E existe, em média, existe mais de 300 casos, normalmente, por ano, muito mais do que isso, mas com grau de resolutividade de 98% nesses 2 últimos anos, né? 2021 e 2022, baseado nos nossos relatórios. Muito obrigado pelas informações, professora. É importante ressaltar que a ouvidoria geral ela funciona das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Além dos canais que a professora já nos falou, você também pode entrar em contato com a ouvidoria pelo telefone 3315 3419. Iago Duarte para o CBN Universidade. E um pesquisador da UEPB está no ranking dos cientistas de destaque na área de ecologia e evolução da plataforma acadêmica Research.com. É o professor do Departamento de Biologia, Rômulo Alves, que enviou um áudio para a gente falando como é fazer parte de um ranking tão importante para a ciência e para a nossa universidade também. Minha presença nesse ranking me deixa muito contente, pois, na verdade, é um reconhecimento do nosso trabalho como pesquisador. Esse ranqueamento leva em consideração métricas de produção científica e seu impacto, ou seja, como as publicações estão sendo lidas, usadas e citadas, né, como referência por outros pesquisadores. É importante lembrar que essa produção só é possível graças a parcerias com outros pesquisadores e também com vários estudantes de mestrado, doutorado e graduação. E aí emerge uma importância ainda maior das pesquisas que vêm sendo produzidas por todo esse grupo, que é a formação de recursos humanos. Há vários mestres, doutores, alunos graduados que estão atuando na sociedade, no ensino básico e nas universidades. Mais que um reconhecimento pessoal, também esse ranqueamento projeta a nossa universidade, a UEPB, evidenciando que mesmo com as limitações, nós conseguimos realizar pesquisas de qualidade.
que, como o próprio ranking mostra, né, tem um impacto no meio acadêmico e, obviamente, também tem um impacto social atrelado a toda essa produção. Por isso, de um modo geral, a gente fica contente com esse reconhecimento. É um selo, digamos assim, de qualidade dos nossos trabalhos, do grupo de pesquisa que a gente faz parte. Vamos fazer nossa primeira pausa nesta manhã de sábado. No próximo bloco, tem dica de português e também uma matéria sobre o novo produto do projeto Anti-Horário. O CBN Universidade volta já já. Fique sintonizado aqui conosco. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e o nosso assunto agora é a revista digital Anti-Horário, Soluções na Caatinga, que foi produzida dentro de um projeto de extensão do curso de jornalismo da UEPB e reuniu uma série de reportagens especiais, galeria de fotos, entre outras matérias. A repórter Lois Rodrigues acompanhou o lançamento e traz detalhes sobre esse trabalho. Galeria de fotos, reportagens especiais sobre personagens que vivem na Caatinga paraibana, entrevistas, crônicas e fotos de bastidores. Assim está montada a revista Anti-Horário, Soluções na Caatinga. Para produzir material, a equipe visitou cidades como Santa Luzia, São José dos Cordeiros, Campina Grande, Lagoa Seca e Picuí. Foram quase 900 quilômetros de viagens para mostrar os desafios de conviver no semiárido. O trabalho foi feito por alunos do curso de jornalismo da UEPB e grande parte da equipe foi formada por mulheres. Algumas tiveram mais de uma função para atuar, gerando mais experiência em diversas áreas, como Letícia Ferreira, estudante do 5º período de jornalismo. Foi assim, um pouquinho corrido até. Eu não tinha tanta experiência em diagramação, nada, mas como foi essa correria, eu assumi essas outras funções, né? Todo mundo ajudando, é claro. Mas foi muito legal fazer essas duas partes, né? A gente viajou, eu fui até os locais, eu conversei com as pessoas, eu entrevistei, eu escrevi os textos e para além disso eu também fiz a questão da formatação, né? A gente produziu, todo mundo, né, deu palpite, todo mundo ajudou, mas eu fiquei mais nessa parte de colocar tudo na prática mesmo, mas foi bem legal. A revista faz parte do projeto Anti-Horário, que surgiu em 2018 com o intuito de construir, por meio de trabalhos, um jornalismo mais humano e apresentado de forma positiva para realizar ações de transformação social. A iniciativa é coordenada pelo professor do curso de jornalismo, Antônio Simões. A gente sabe que essas notícias são necessárias, porém a gente acredita que há, na realidade, uma parte que não é contada dessa história sobre os problemas sociais, que são justamente as soluções. E o projeto Anti-Horário, como o próprio nome diz, vai no sentido anti-horário do que a mídia hegemônica propõe e apresenta histórias inspiradoras sobre soluções para problemas nas mais diversas áreas, como meio ambiente, mobilidade urbana, saúde, segurança, educação. Então, em síntese, essa é a proposta, é a gente contar histórias que normalmente não aparecem na mídia hegemônica, com foco em soluções para problemas complexos. O projeto promove uma prática na área jornalística, sendo uma experiência enriquecedora para os participantes. Larissa Moura é estudante do 6º período e voluntária do projeto desde 2022. Eu fiquei na parte da gravação de podcast, a gente vai até escolas estaduais aqui de Campina e também de Boa Vista, teve uma de Boa Vista, pela primeira vez em outra cidade, e aí a gente grava podcast com os alunos do ensino médio. 1º e 2º ano, porque 3º estava bem perto do Enem, e aí a gente não teve um contato com esses alunos. Minha outra experiência também foi participar do lançamento do livro, Jornalismo de Soluções, de professor Antônio Simões, e agora temos hoje a nossa divulgação na nossa revista, que é sobre o semiárido, e a gente também fez parte de toda a produção. A revista lançada é um dos produtos do projeto que fomenta uma transformação social através de agentes da comunicação. O público-alvo é de alunos de ensino médio e universitários. Nós temos ações nas escolas, a gente capacita estudantes de escolas públicas para a produção de narrativas audiovisuais, podcasts, entrevistas para sites. Nós temos parceiros como o Flick, como o IF News, que nos ajudam no trabalho junto a esses estudantes de escolas públicas para a produção de narrativas focadas em soluções. São um jornalismo estudantil, porém focado no
na apresentação de soluções sobre a comunidade desses estudantes, porque assim a gente acredita que eles se tornam agentes de transformação social na medida em que ajudam a mostrar o lado positivo dessas comunidades que raramente é retratado na mídia hegemônica. O trabalho foi lançado em um evento com estudantes do primeiro período do curso de jornalismo da UEPB. Luiz Rodrigues para a CBN Universidade. E agora a gente se liga nas dicas de português com o professor Denis Medeiros, aqui no CBN Universidade. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Vamos para mais algumas dicas da nossa língua portuguesa, hoje em especial trazendo o conceito de substantivo, que de maneira geral é a palavra que dá nome aos seres, a ações, conceitos, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. E aí, quanto à origem dos substantivos, nós temos a classificação de ele ser primitivo ou derivado. Então, primitivo, ele não se origina de uma palavra, de outra palavra da língua, como, por exemplo, rua, cidade, máquina. Já o derivado é originado de outra palavra, como, por exemplo, lapiseira, bondade, negociação. Então, lapiseira vem de lápis, bondade vem de bom, tá? Quanto à forma, nós temos substantivos simples e compostos. Simples, aqueles que são constituídos por uma única palavra, planta, menino. Composto, mais de uma palavra ou radical. Então, por exemplo, passatempo, mula sem cabeça. Já quanto à designação, ele pode ser comum ou próprio. O comum, ele nomeia de maneira geral elementos de uma mesma espécie. Então, cidade, árvore, professor. Já o próprio, ele dá o nome ao único ser de uma espécie. Então, Brasília, Fernanda, Corinthians. E, por fim, quanto ao tipo de ser nomeado, ele pode ser concreto ou abstrato. Então, concreto é aquele que nomeia seres de existência própria, como lapiseira, Brasília, Deus, alma. Abstrato dá nome a sentimentos, a sensações, a ações, a estados, como, por exemplo, ódio, solidão, beleza, vingança, choro, vida, morte. Pois bem, dentro dos substantivos nós temos os coletivos, que mesmo no singular ele denomina um agrupamento, um conjunto de seres de uma mesma espécie, que gera muita curiosidade para algumas pessoas. Temos, por exemplo, o conjunto de lobos, que é a alcateia, de obras de arte, que é acervo, de ilhas, que é arquipélago, de músicos, que é banda, de viajantes, que é caravana, de conspiradores, que é conciliábulo, de atores, que é elenco, de navios de guerra, que é esquadra, de aviões, que é esquadrilha, soldados, é legião, trabalhadores ou refugiados ou imigrantes, o coletivo é leva, cães de caça, matilha, chaves, molho, insetos voadores, nuvem. E aí uma dica interessante, quando o coletivo ele é específico, como por exemplo a alcateia, ele não deve vir acompanhado do tipo, então eu não posso dizer uma alcateia de lobos. A alcateia só pode ser de lobos, né? Quando não é específico, aí é que eu digo. Então, por exemplo, trabalhadores, uma leva de trabalhadores ou uma leva de refugiados, porque serve para outros conjuntos também. Uma outra questão também relacionada ao substantivo é o plural de um substantivo composto, que é a reunião das formas de plural das palavras que o constituem. Então, é possível que as duas palavras fiquem no plural, mas existem algumas regras para isso. Por exemplo, o plural de cartão postal. O plural de cartão é cartões, o plural de postal é postais. Então, cartões postais. Já o plural de abaixo assinados, abaixo não tem plural, né? E assinado, o plural é assinados, então ficaria abaixo assinados. Mas vamos lá, uma regra. Se os dois elementos são ligados por preposição, somente o primeiro vai para o plural. Aqui no São João, muita gente gosta de comer um bolo de pé de moleque. Então, bolos, pés de moleque. Há também substantivos compostos em que o segundo elemento indica finalidade ou semelhança do primeiro. Então, ficaria o seguinte. Por exemplo, tubarão-martelo. Tanto eu poderia utilizar a regra geral, que o plural de tubarão é tubarões e de martelo, martelos, então ficaria tubarões-martelos, como eu posso utilizar também tubarões-martelo, porque martelo está especificando o tipo do tubarão. Assim como acontece também em navio-escola. Tanto poderia ser pela regra geral navios-escolas, como também navios-escola, porque a escola indica a finalidade do navio, então poderia flexionar somente o primeiro. Tem outros exemplos que admitem as duas formas,
Couve-flor poderia ser couves-flores ou couves-flor. Banana-maçã pode ser bananas-maçãs ou bananas-maçã. Palavras-chaves, né? Pode ser palavras-chaves ou palavras-chave. Beleza, pessoal? Fica aqui essa rápida revisão de um ponto muito importante para as provas de vestibulares, concursos, Enem, para que vocês possam pesquisar mais, estudar mais sobre esse tema, os substantivos. Qualquer dúvida, manda lá no nosso Instagram, @prof. Denis Medeiros, Denis com 2 N's. Manda para a CBN, vai ser uma alegria trazer para cá a interação de vocês. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Vamos agora para mais uma pausa aqui no CBN Universidade e logo logo estamos de volta para falar sobre um reajuste no valor de bolsas de pesquisa pagas pela FAPESC. E ainda tem edital de incentivo à publicação científica pela UEPB. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e com notícia boa para os pesquisadores da graduação, do mestrado e doutorado que recebem bolsa pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC. É que o governo do estado anunciou reajuste no valor das bolsas pagas pela instituição. O reajuste é de 40% para bolsas de mestrado e doutorado, que passam de R$ 1.500 para R$ 2.100 no mestrado. E no doutorado, os pesquisadores que recebiam R$ 2.200 agora vão receber R$ 3.100. Já no caso de bolsas de iniciação científica, amparadas pela FAPESC, o reajuste foi maior, no total de 75% do valor, passando de R$ 400 para R$ 700. E as bolsas de pós-doutorado, o acréscimo é de 25%, saindo de R$ 4.100 para R$ 5.200. Agora, no mês de abril, os bolsistas já recebem a bolsa com um novo valor e a partir do dia 10 está previsto o complemento da diferença referente ao pagamento da bolsa do mês de março. E ainda sobre o incentivo e valorização da produção científica, tem edital aberto para financiamento de publicação de pesquisas de pós-graduação para pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba. As informações com o repórter Gabriel Queiroz. Olá, Erivaldo. Olá, Edson. Olá, você ouvinte daqui do CBN Universidade. Pois é, já está aqui ao meu lado para nos explicar um pouco mais sobre o Programa Institucional de Apoio à Pós-Graduação, à Produção de Artigos Científicos, o professor Francisco Jaime, ele que é o pró-reitor da Pesquisa e Graduação aqui da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos começar assim, professor, explicando o que é esse programa e a que ele se destina. O Programa Institucional de Apoio à Produção Científica da UEPB é um edital que é lançado anualmente pela instituição a fim de ajudar financeiramente os pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, vinculado a programas de pós-graduação para cobrir os custos com a publicação de material bibliográfico, sobretudo artigos científicos, que são publicados em revistas chamadas de Open Access, ou de acesso aberto. Para quem não sabe como funciona isso, essas revistas de acesso aberto são revistas que têm um custo para publicação. Esse custo pode ser de algumas centenas de reais, 500, 600, 800 reais, e pode chegar até valores acima de 10, 15 mil reais, dependendo da revista e da editora. Então, são custos efetivamente um tanto quanto altos para o pesquisador arcar com projetos ou com o próprio bolso, que às vezes isso é rateado com os pesquisadores, mas a universidade entende que, como esse indicador, produção científica, é um dos indicadores mais importantes para a manutenção ou para a elevação dos conceitos dos programas de pós-graduação, é importante que a universidade possa dar algum tipo de contribuição para arcar com esses custos de produção. Professor Jaime, qual o montante dos recursos destinados ao edital e que custos esse auxílio oferecido cobre? Especialmente esse ano, o edital tem um orçamento estimado em R$ 200 mil
Isso representa 25% a mais do que foi destinado no ano passado, que foi um valor de 150, de forma que demonstra o compromisso da UEPB com a produção científica qualificada, uma vez que esse montante ele se destina exclusivamente para arcar com essa custo de publicação em revistas que representam o maior qualis, ou seja, as revistas que têm maior impacto na comunidade científica. Quem pode concorrer? Na verdade, a gente chama de um edital, porque de fato é um recurso público e a gente tem que especificar quais são as regras, mas não existe efetivamente uma concorrência. Esse edital é para estabelecer exatamente quais são os critérios para poder as pessoas serem elegíveis, e todos os professores da UEPB vinculados a qualquer um dos programas de pós-graduação podem solicitar esse auxílio. Para isso, basicamente, ele precisa ser professor da UEPB, estar vinculado a um programa de pós-graduação e a produção, ou seja, aquele artigo, aquele material que está sendo publicado, obrigatoriamente tem que ser em coautoria com um discente, seja ele da pós-graduação ou seja ele do nosso programa de iniciação científica. Então, a condição básica é essa, ser um professor da pós e aquele trabalho obrigatoriamente tem que figurar como autores ou pesquisador e um estudante, seja da iniciação científica ou seja dos programas de mestrado ou de doutorado. Quais as características que o artigo deve ter? Esse edital ele é transversal, ou seja, todas as áreas do conhecimento podem ser contempladas. A exigência efetiva é que seja em trabalho coautoria, docente com discente, e que ele seja classificado nos maiores estratos da CAPES, ou seja, todo o artigo que é publicado, as revistas têm como se fosse uma classificação. Então, tem que ser comprovado que aquela revista onde a pessoa está querendo publicar, ela está nos 3 principais estratos da CAPES, ou seja, tem que ser as 3 níveis de revistas com melhores impactos. Então, a gente entende que essas revistas com maiores impactos são exatamente as que vão trazer melhores indicadores, vão ter mais visibilidade, mais citação e vão impactar mais na produção dos programas de pós-graduação. Até quando vão essas inscrições e como submeter essas propostas? Quanto à questão das inscrições, não vou chamar inscrições porque eu digo, a gente não tem uma concorrência, na verdade, a gente tem esse recurso reservado que vai sendo utilizado ao longo do ano. Ele começou a partir da data que a gente publicou agora em março e enquanto houver recurso financeiro, a gente vai utilizando e abatendo desse dinheiro. A ordem de priorização única e exclusiva é a ordem de recebimento das demandas dos professores. O professor tem um artigo publicado, ele encaminha para a PRPGP pedindo reembolso e isso é feito. E vamos abatendo desse saldo. Quando esse saldo zerar, acabou-se o edital. Então, assim, não existe efetivamente um prazo que a pessoa precisa solicitar para ter direito. Na verdade, os processos que chegarem primeiro aqui serão efetivamente os que serão atendidos até exaurir-se todo o recurso financeiro do edital. Gabriel Queiroz, para o CBN Universidade. E a gente fala agora sobre um serviço muito importante oferecido na UEPB. É o teste de baciloscopia para tuberculose, realizado no Laboratório de Análises Clínicas, o LAC, vinculado ao Departamento de Farmácia. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse serviço. Sobre isso, a gente conversa neste momento com a professora Maricelma Ribeiro, que coordena o projeto de diagnóstico laboratorial da tuberculose na UEPB. Professora, como surgiu o serviço de diagnóstico da tuberculose aqui na instituição? O Laboratório de Diagnóstico da Tuberculose funciona no LAC, que é uma extensão da UEPB, e o laboratório funciona com o projeto de extensão de tuberculose. O projeto de extensão de tuberculose que nós estamos desenvolvendo é uma parceria com o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, e a ideia surgiu a partir do princípio de que tem muitos pacientes com tuberculose, principalmente depois da pandemia, pelo fato dos pacientes terem ficado muito tempo em casa, o medo, as instituições de saúde terem ficado um tempo fechado, então o número de tuberculose
voltou a subir. Então, nesse caso, o projeto está sendo reativado. É um projeto que está sendo desenvolvido com a parceria dos funcionários do LAC e também a introdução dos alunos, porque entendo que a universidade ela tem que dar um retorno para a comunidade e é uma boa opção a gente fornecer esse tipo de serviço para os pacientes. Quem pode ter acesso ao serviço e como funciona? Explica melhor para a gente. Qualquer pessoa que tem os sintomas da tuberculose, que são tosse persistente, febre, perda de peso brusca, muita fome, eles são suspeitos de tuberculose. Então, essa pessoa só precisa trazer uma requisição do SUS. Essa requisição do SUS ela pode ser dada por médico, por enfermeiro, e até aqui na universidade nós temos o PSF, onde ele pode pegar essa requisição e se dirigir ao LAC. Aqui a gente dá toda a orientação com relação à coleta do material, que vai ser o escarro. A gente fornece também um recipiente, o coletor, e a gente recomenda para que já no dia seguinte, após as orientações, ele nos procure já com material para fazer o exame. O exame que é feito a princípio é a baciloscopia. A baciloscopia, quando positiva, a gente inicia a cultura e essa cultura, depois de encaminhada, ela é finalizada no LACEN, porque só o LACEN que tem respaldo para fazer o teste de sensibilidade dos antibióticos. Mas todo o restante do diagnóstico é feito aqui. E quando o resultado da baciloscopia dá positivo, a gente já recomenda o paciente, orienta o paciente para que ele procure o Serviço Municipal de Saúde para já iniciar o tratamento, porque a tuberculose ela não pode esperar nenhum dia. Então, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. Uma vez o paciente positivo, ele vai iniciar o tratamento, que é a base de antibióticos. É um tratamento um pouco longo, pelo menos uns 6 meses, mas que a gente já orienta e já deixa marcados os retornos dele mensalmente. Então, todo mês, esse paciente deve nos procurar para fazer o exame e ver como está a sua carga bacilar, para ver se a carga diminuiu, se a carga aumentou, e só assim ele vai ter no controle do tratamento. Porque outra coisa que a gente também foca e visa e a gente pretende é acompanhar o tratamento. Porque, pelo fato do tratamento ser muito longo, as pessoas muitas vezes interrompem e esse é o maior problema da tuberculose hoje. A bactéria criando resistência, o tratamento ficando ineficaz e a tuberculose se expandindo cada dia mais. Então, quando a gente faz o acompanhamento de um paciente, a gente compara com o mês anterior e a gente consegue ter uma noção da eficiência ou não daquele tratamento. Aproveito para perguntar qual a importância de ter esse serviço de diagnóstico da tuberculose para a formação dos alunos. Para os alunos é de suma importância porque no curso de graduação eles infelizmente não têm essa oportunidade de vivenciar a técnica de isolamento, a técnica de tratamento, a técnica de diagnóstico. E com esse projeto, já que a gente tem pacientes positivos, o aluno está sendo introduzido, principalmente o aluno que está na extensão, e eles vão sair capacitados para trabalhar com o diagnóstico da tuberculose, que é uma coisa que hoje a gente vem enfrentando, é a dificuldade de pessoas treinadas para o tratamento da tuberculose. Então, nós, enquanto instituição, enquanto professores da UEPB, a gente está também com essa preocupação de treinar o aluno para o mercado de trabalho com relação ao diagnóstico da tuberculose. E nós vamos para mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco, falamos sobre a Tenda do Conto, uma iniciativa que estimula a imaginação e as lembranças dos idosos da UAMA, a Universidade Aberta à Maturidade da UEPB. É ligeirinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o programa CBN Universidade deste sábado, último bloco. E agora falando sobre o seminário Festejos Juninos no contexto da folk comunicação e da cultura popular, realizado pelo curso de jornalismo da UEPB. O evento, que chega à 18ª edição, este ano traz o tema As Manifestações da Religiosidade Popular. O coordenador desta edição, o professor Roberto Faustino, falou um pouco sobre o que deve ser debatido no evento. Escuta aí. A temática também termina nos colocando um desafio muito grande, porque tratar de religiosidade popular não é tratar de qualquer religião, de qualquer instituição religiosa, pelo contrário.
A gente está tratando de um universo, de um mundo muito grande mesmo, né? Que historicamente a gente não sabe nem quando começou, nem onde é que vai chegar esse negócio. Na verdade, tem a ver com a própria historicidade da nossa civilização, da nossa espécie humana, né? Quer dizer, faz parte, né, visceral da nossa, né, da nossa humanidade, da Constituição, da própria nossa humanidade. Mas, de todo modo, a gente tem um desafio de tentar, de algum modo, se não minimamente, mas pelo menos razoável, satisfatoriamente, tentar dar conta dessa complexidade ou dessas complexidades. A gente já está convidado e se convidando de alguma forma a estar presente numa comunidade rural de Areia, né, para comemorar, né, e homenagear o encerramento do mês de Maria com a queima de flores, né, numa comunidade rural que inclusive conseguiu transformar a sua tradição num patrimônio imaterial, uma coisa extremamente rica, importantíssima, inclusive a partir da próprio esforço da iniciativa dessa comunidade, com a administração, né, local, inclusive de Areia e tudo, isso é muito bonito, muito rico, e nós irmos até lá, inclusive, né, comemorarmos conjuntamente, no tempo e no espaço, portanto, no próprio contexto dessa comunidade, a gente compartilhar com eles dessa festividade que é muito rico para o Forquicom. Então, o Forquicom indo também, né, como diria lá a música, né, do Milton Nascimento e tudo, né, de ir aonde essas comunidades comemoram a sua própria religiosidade. Então é uma coisa muito bonita. Obrigado, professor Faustino. E a realização da 18ª edição da FOC Comunicação está marcada para o período de 31 de maio até o dia 2 de junho, com atividades presenciais. E a gente traz agora uma iniciativa que resgata memórias e incentiva a criatividade de pessoas na terceira idade. É o projeto Tenda do Conto, que vem sendo desenvolvido com alunos da Universidade Aberta à Maturidade da UEPB, a UAMA. A repórter Alberta Figueiredo conta mais detalhes sobre esta iniciativa. Ao longo da vida, criamos memórias que poderiam virar livros e, principalmente, ótimas conversas durante um café. Com isso, o Grupo de Convivência da UAMA, a Universidade Aberta à Maturidade, vivencia o projeto A Tenda do Conto. O Grupo de Convivência é formado por alunos e ex-alunos da UAMA, como alternativa para que os idosos continuem a ter benefícios mesmo após o final da graduação na terceira idade. O projeto é coordenado pelo professor Leandro Andrade, que explica um pouco mais sobre essa iniciativa. A Tenda do Conto ela surge no âmbito da saúde, né, especificamente da saúde mental, junto com as outras práticas integrativas e complementares da saúde, que entra no SUS a partir do ano de 2007. Então, a Tenda do Conto, por ter uma parte lúdica, por ter uma parte de memória, por trazer emoções, né? Ela é considerada uma prática da saúde mental. Então, a gente faz um contexto de cenário, né? Um cenário que traga, pelo menos para quem monta, né? Algo de sentimento de aconchego, de acolhimento, e para que essa pessoa se sinta relaxada de trazer um objeto seu, pessoal, ou troque com o objeto que está no cenário, e fale um pouco, conte uma história através desse objeto. Então, é o estímulo de um objeto, né, aflorar memórias que sejam, às vezes, tristes, às vezes boas, às vezes felizes, às vezes ruins, né, mas que tragam memórias. E esse exercício de trazer memória, esse exercício de mexer, talvez, com um imaginário daquilo que não se lembra exatamente, esse exercício de compartilhar com as outras pessoas, de trocar experiências, esse é um exercício que, principalmente para as pessoas idosas, é completamente saudável. Para os idosos, esse momento vem com a vontade de partilhar histórias que marcaram suas vidas, a partir de objetos, com lembranças que aquecem o coração, como é o caso do senhor Paulo Roberto, de 68 anos, que trouxe para a Tenda do Conto um taxímetro que pertenceu ao pai, que era taxista. A época que foi comprado foi quando foi instituído a obrigatoriedade do taxímetro, e meu pai não sabia ler
ler nem escrever. E o pessoal da empresa que forneceu o equipamento, ele tinha que assinar 10 promissórias. E ele não tinha como, e nem outra pessoa poderia. Aí foi que eu comecei colocando ele para escrever alguma coisa, e foi ele que ele desarmou. Conseguiu escrever o nome, né? Isso aí é uma das poucas histórias. Mas tem outras também. Na época, eu era estudante do Senai. Eu morava no bairro da Liberdade. E todos os dias pegava carro, ele vinha para o setor de trabalho dele, era na praça, próximo à rua João Pessoa, em Descariris, era o ponto de apoio dele, e ele me dava carona. Eu vinha de manhã, voltava de meio-dia, voltava de 1 da tarde. Era o dia todo estudando no Senai, e isso aí lembra muito, né? E ele compartilhou as memórias com um grupo de convivência. Esta atividade faz parte do trabalho de conclusão de pós-graduação em logoterapia e saúde da família. A psicóloga Aline Dantas irá analisar um total de 4 encontros da Tenda do Conto. Para a psicóloga, esse momento agrega valor para a atuação profissional. Essa experiência da Tenda do Conto é uma experiência muito potencializadora para uma profissional da saúde, né, enquanto psicóloga como eu, que vai me trazer uma experiência muito significativa no momento em que eu estiver atendendo um idoso, quando eu estiver num atendimento também em grupo com idosos. Nessa experiência daqui me possibilita a entender como, através do conto deles, da contação de suas histórias, de suas experiências de vida, a ter um olhar diferente para com cada um deles. A Tenda do Conto é um espaço aberto para memórias afetivas, é um resgate da infância, é partilha de histórias que talvez não fossem ouvidas por muitos e agora podem ganhar outros sentidos através de momentos como esse. Eu creio que a gente vem a resgatar uma funcionalidade do princípio da saúde através do respeito ao sentido da vida das pessoas. Porque quando a gente fala de uma medicina completamente biomédica, muitas vezes a gente despreza quem aquela pessoa realmente é, o que ela traz de subjetividade, o que ela manifesta de si própria para o outro, né? O outro, no caso, o profissional. Nesse caso, a gente não está aqui como profissional da saúde. A gente está aqui facilitando, né, e não precisa ser psicólogo, não precisa ser psiquiatra para fazer esta prática, para conduzir esta prática, né? Inclusive, essa prática ela nasce de 2 enfermeiras do Rio Grande do Norte, que hoje são grandes amigas, tanto Lurdinha quanto Jaqueline Abrantes, e inclusive eu tenho elas como uma referência enorme, porque essa prática, para a minha vida, ela tem uma validade imensa. E ela não só é usada na saúde mental, ela pode ser usada como ferramenta em diversas disciplinas. É uma prática realmente multidisciplinar. Cada idoso escolhe a forma de falar e o objeto que permite memórias. Seu Francisco de Assis já participou de 2 encontros da Tenda do Conto. No primeiro deles, levantou boas reflexões. A aula passada eu trouxe o corpo, né? A matéria. E com ela veio todas as minhas lembranças. Então, lembranças de passado, boas, ruins, alegres, todas elas vieram com esse corpo que eu tento preservar até hoje. A trabalho, eu venho sempre tentando restaurar, mas cada dia ele cai um pouquinho, né? Cai o bucho, cai as pálpebras, né? Eu venho tentando restabelecer ele. Mas hoje, como sempre tem uma novidade, né? Tem que trazer um objeto, eu trouxe a chave da casa. Então, essa chave aqui representa um monte de sacrifícios que eu fiz para conseguir construir um pequeno lar, um embrião, e hoje eu estou morando nessa mesma casa. Então isso aqui tem uma história enorme, um significado enorme para mim e para minha família. Mas seja trazendo cordéis, máquina fotográfica analógica, taxímetro ou porcelanas, o importante é estar aberto ao resgate de memórias e para compartilhar experiências com o grupo de convivência. Alberto Figueiredo, para o CBN Universidade. O nosso muito obrigado para você que sempre nos acompanha aqui na 103.5 nas manhãs de sábado. Na apresentação do programa, Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Esta é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba com a rádio CBN Campina Grande. Este CBN Universidade teve reportagens de Alberta Figueiredo, Gabriel Queiroz, Iago Duarte e Luiz Rodrigues. A edição é de Isis Coelho e Lucielen Lima, com finalização técnica de Apolo Ricarte.
Direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trecho do programa de hoje, ou quer ouvir de novo, ou ainda quer conferir o CBN Universidade de outro sábado, lá no canal Rede UEPB no YouTube você encontra todas as edições deste noticiário semanal. E é lá que você também acompanha uma vasta programação de eventos científicos promovidos pela universidade. Aproveita para nos seguir, tá, pessoal? A gente volta sábado que vem e esperamos por você a partir das 9 horas da manhã aqui na Rádio que Toca Notícia. Até lá, uma feliz Páscoa! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.